está investindo em uma estatal falida? É isso que vamos discutir hoje. O governo avalia colocar algo em torno de 20 bilhões de reais nos Correios. E antes de qualquer julgamento, vale entender como a empresa chegou nesse ponto. Os Correios nasceram em um Brasil em que carta era essencial. Era o principal meio de comunicação, integração e serviço público. Só que o mundo mudou muito rápido e a empresa não conseguiu acompanhar essa mudança na mesma velocidade. Hoje, comunicação digital substituiu carta, logística virou tecnologia, automação e integração com e-commerce. Enquanto isso, os Correios ficaram presos a uma estrutura pesada, pouco flexível, com decisões influenciadas por política e dificuldade de modernizar a operação. O resultado disso, em qualquer lugar do mundo, costuma ser o mesmo: prejuízo recorrente. A discussão aqui não é se o serviço deve existir. Ele deve. A pergunta é: precisa existir uma empresa estatal inteira para isso? Prazer, se você não me conhece, eu sou a Dani Rolim, sou estrategista patrimonial há mais de 13 anos e planejadora financeira certificada CFP. E deixa eu te perguntar, toda vez que alguém fala em privatizar os Correios, sempre surge o mesmo argumento. E as cidades pequenas? E a Amazônia? Ninguém vai entregar lá? Mas isso mistura duas coisas diferentes: serviço e empresa estatal. Se existe uma região onde faz sentido econômico uma empresa privada operar sozinha, o Estado pode simplesmente contratar o serviço. Chega para uma empresa de logística e diz: olha, eu pago X para você entregar nessa região uma vez por semana. pronto. O serviço continua existindo, só que de forma mais barata, pontual e eficiente, sem manter uma estrutura inteira deficitária funcionando o tempo todo. O que normalmente se defende não é o serviço, é a manutenção da empresa como ela é. Um outro ponto que sempre aparece é o medo das demissões. E sim, em processos de modernização, demissões acontecem. Isso não é novidade nem exclusividade do Brasil. Quando empresas estatais passam por privatização ou reestruturação, a primeira coisa que aparece é o ajuste de pessoal. Isso está ligado diretamente à produtividade. Um exemplo conhecido no Brasil foi o da CSN. Na época da privatização, houve várias ondas de demissões. Muita gente achou que a empresa ia acabar. O que aconteceu foi o contrário. A CSN cresceu, virou multinacional e se fortaleceu. O mesmo aconteceu com a Vale e com o setor de telecomunicações. Antes, telefone era caro e inacessível. Hoje todo mundo tem celular e internet. Resultado de investimento privado, tecnologia e eficiência. Onde não há investimento privado, o Estado pode atuar pontualmente. Isso não é um problema. O problema é manter empresas que não fazem mais sentido econômico como uma estrutura permanente. O Brasil costuma comemorar taxas baixas de desemprego, mas isso esconde um problema maior: a produtividade do trabalho é muito baixa. Tem muita gente trabalhando, mas produzindo pouco. E quando se produz pouco, o salário tende a ser baixo. O salário não aumenta porque alguém brigou com o patrão, porque teve greve ou porque o salário mínimo subiu na canetada. O salário sobe quando a pessoa produz mais valor. Produtividade é isso. Existe uma história clássica na economia que ajuda a entender. Um economista visita uma mineradora e percebe vários tratores parados enquanto trabalhadores cavavam com um pá. Quando ele pergunta o motivo, a resposta é: se ligar as máquinas, vamos ter que demitir gente. Mas se o objetivo fosse apenas empregar pessoas, bastaria trocar a pá por uma colher, né? A obra demoraria mais, mas empregaria mais gente. Só que a função da economia não é empregar por empregar, é produzir valor. Quando a produtividade aumenta, alguns empregos deixam de existir, mas outros surgem. Isso foi explicado por Schumpeter com o conceito de destruição criativa. No passado, quase todo mundo trabalhava no campo para produzir comida. Hoje, a produtividade é tão maior que as pessoas trabalham em áreas completamente diferentes: serviços, tecnologia, arte, entretenimento, criação de conteúdo, negócios digitais. É assim que economias crescem. Quando a gente insiste em manter estruturas ineficientes, o custo aparece em outro lugar.
Um exemplo simples é o frentista. Na maior parte do mundo, a pessoa abastece o próprio carro. Aqui, exige-se frentista para preservar empregos. Só que isso encarece o combustível. Combustível mais caro encarece transporte, transporte mais caro encarece tudo. No final, todo mundo paga a conta. O mundo está passando por uma nova revolução industrial. Inteligência artificial já substitui funções de atendimento. Centros de distribuição funcionam com robôs. Carros autônomos e drones já são realidades em testes avançados. Enquanto isso, o Brasil ainda discute se Uber pode existir, se iFood deve funcionar desse ou daquele jeito. Não é uma questão de gostar ou não dessas mudanças. Elas vão acontecer. A escolha é entre se adaptar ou ficar mais caro, mais lento e mais pobre. Crescimento econômico exige eficiência, investimento e modernização. Manter estruturas antigas pode parecer proteção no curto prazo, mas cobra um preço alto no longo. Por isso, discutir correios, privatizações e modernização não é ideologia. É uma discussão sobre custo, produtividade, crescimento e futuro econômico do país. Decisões assim impactam diretamente o bolso de quem trabalha, consome e investe. E é por isso que esse tipo de decisão importa tanto para quem investe. Quando o Estado decide colocar bilhões para sustentar estruturas ineficientes, esse custo ele não some. Ele aparece em impostos mais altos, em serviços mais caros, em menos crescimento e em mais risco. O problema não é só os Correios. O problema é o padrão. Manter estruturas que já não fazem sentido econômico pode até parecer proteção no curto prazo, mas no longo prazo isso enfraquece o país, reduz produtividade e pressiona quem trabalha, consome e investe. E quando o país ficar mais caro, mais lento e menos produtivo, o patrimônio de quem está concentrado aqui sente primeiro. Por isso, proteger o patrimônio hoje não é sobre tentar prever política ou acertar o próximo movimento do governo. É sobre não defender de uma única decisão, de um único país, de um único sistema. Aqui a gente não torce, aqui a gente se protege. Diversificar deixou de ser luxo, virou necessidade. Se você quer estruturar seus investimentos com mais proteção, previsibilidade e clareza, olhando para o risco de país, produtividade e cenário global, o link para falar comigo está na descrição. A gente conversa, faz um diagnóstico e vê se faz sentido para você.